como essa data já mostra, já antes, né, desse período de pandemia que a gente enfrentou, em que os trabalhos virtuais, as palestras virtuais se tornaram necessárias, fundamentais para a continuidade dos trabalhos, dos estudos espíritas, o Espiritismo.net já dominava, já fazia esse trabalho com extrema qualidade. Eu, o Daniel Salomão, aqui de Juiz de Fora, já assisti muitos desses estudos, como também já participei, já fiz muitos desses estudos e sempre fui muito bem acolhido, participei assim, de discussões fantásticas, enriquecedoras, e por tudo isso só tenho a parabenizar ao Espiritismo.net pelos seus 25 anos de existência, de trabalho, e que venham ainda muitos outros anos. Um abraço para todos. Bom dia, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma manhã de estudos aqui no Espiritismo.net. Como vocês já sabem, a maioria pelo menos, sábado é dia de estudar o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso querido Cairbar Schutel. Cairbar Schutel, que é esse patrono, mentor do Espiritismo.net, espírito tão querido, né? Hoje teremos a nossa Thelma Cerqueira, então prata da casa, para estudar o capítulo Imortalidade e Religião. Mas antes, vamos cumprimentar o pessoal, né? Vamos ser educados, olha só quem já está aqui. Elô Paisano, querida amiga, Érica Leal, também só um coração querido, ó, Dídima Cecília, olha só, que falar da Dídima, né? Maria do Socorro Guedes, Sayumi, olha a Ana Leal aí, Maria Ângela Toffoli, Maurício Mancini, não pode faltar não, meu amigo. Pode faltar não, você já é figura aqui carimbada, não pode faltar não. E Rosineide Araújo e todos os demais que vão chegando, os que vão assistir depois, sejam todos bem-vindos, sintam-se bastante acolhidos nesse nosso momento de estudo. Bom, vamos chamar, antes de chamar a Thelma, a nossa Ana Lúcia Santaguida, para que ela possa fazer a abertura para a gente, a nossa leitura e prece inicial. Ana, querida, a palavra é tua agora. Um bom dia para você. Bom dia, Jailton. Bom dia, queridos companheiros. É com muita gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus e a Caibachu, por mais uma grande oportunidade na manhã de hoje, dando início ao nosso trabalho com a leitura do início da página de hoje, do tema que vai falar sobre imortalidade e religião, e após a prece. Então, imortalidade e religião está em Mateus, no capítulo 16, dos versículos de 13 a 20, diz o seguinte: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem sou eu? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que ligares sobre a terra será ligado nos céus. O que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Então ordenou a seus discípulos que a ninguém disseram que ele era o Cristo. Então vamos à nossa prece. Graças a Deus, a Jesus e a Caibar,
por mais uma grande oportunidade na manhã de hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, venham até nós, tocar as nossas mentes e os nossos corações e envolver a nossa querida Thelma Cerqueira, que está com a responsabilidade do estudo de hoje. Que ela possa ser bem amparada pelos seus guias espirituais, pelo nosso querido Caibá Chu, para que serenamente ela possa passar as ideias do estudo. E assim, agradecidos pela tua bondade e pelo teu imenso amor, pedimos permissão para dar início a mais um estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Caibá Chu. Muito bem, minha amiga. Então vamos chamar aqui a nossa querida Thelma, né? A partir de agora, a palavra é dela. A gente fica feliz de ter você aqui, ter aceitado esse convite, né? Esse desafio. E vamos lá, minha amiga, é contigo agora. Fica aí à vontade para refletir sobre esse tema de hoje. Bom dia, uma boa palestra. Obrigada, Jailton, obrigada. Né? Bom dia a todos os amigos, né? Chegou aí nosso amigo Lúcio Flávio também, fazendo parte aqui da nossa equipe, né? De sustentação. E nós estamos felizes, né? Por esse convite. Jailton, quando nos convida, a gente já sabe que vem aí um desafio, né? Mas a gente gosta desses desafios porque são eles que nos fazem debruçar, né, sobre alguns conceitos, alguns temas que surgiram ali, aparentemente de surpresa, mas que são necessários, né, para a nossa reflexão, para o nosso crescimento. E, de vez em quando, é bom nós fazermos essa autointrospecção, né? Essa avaliação do que nós estamos angariando, né? No nosso íntimo sobre os ensinamentos de Jesus, diante dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós temos um tema muito interessante, um pouco até enigmático, né? Que Caibá, na sua maneira de trazer para nós os temas evangélicos, ele nos convida a estarmos refletindo sobre essa passagem que foi registrada por Mateus, que a Ana Lúcia leu para nós, e que vem nos fazer vários convites aí, né? Que nós podemos estar hoje entendendo melhor ou refletindo melhor, nos convidando a olhar diferente para essa passagem de Jesus. E nós vamos estar pensando, embora a Ana tenha lido, pensando alguns trechos dessa passagem de Mateus para nós irmos refletindo, irmos apreciando todo esse contexto, né, que Jesus vem nos convidar a meditar. Então, Caibá começa, né, esse tema aqui no seu relato, citando essa passagem que os três evangelistas trazem. Mas Mateus é mais minucioso, então ele escolhe Mateus. E Mateus diz o seguinte, que indo Jesus, né, lá para as bandas de Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então é interessante nós refletirmos que Jesus tinha partido com seus discípulos, né, da outra margem, da margem, segundo os relatos bíblicos, né, da margem oriental, onde ele estava ali com seus companheiros de caminhada, e foi em direção às bandas, na fala de Mateus, né? As bandas de Cesareia de Filipe. Existia duas cidades com esse nome, Cesareia de Filipe e Cesareia Marítima, que a primeira Cesareia de Filipe, onde Jesus estava indo, foi uma edificação feita pelo tetrarca Filipe,
daí o nome, né, que o povo começa a distinguir da outra Cesareia, chamando Cesareia de Filipe. E a outra Cesareia, Cesareia Marítima, foi edificada por Herodes, o Grande, né? Então, Cesareia, para onde Jesus estava indo, era uma cidade onde os seus habitantes eram um povo politeísta, eles cultuavam o deus Baal, né, que é o deus do materialismo. Então, eles tinham muitas questões com as coisas materiais, comuns a todos nós que estamos encarnados, né? Então, Jesus parte dali para essa cidade, e interessante que essa distância ela demorava para chegar lá no destino que Jesus tinha traçado, demorava 2 dias, indo pelo lago, contornando ali o lago. E os estudiosos descrevem para nós que era uma cidade de extrema beleza, de um frescor incalculável, que perdura ainda hoje. Hoje essa cidade tem um outro nome, né? Ela é conhecida atualmente como Banes, né? E aí Jesus continua a sua caminhada em conversa, certamente, com esses discípulos, que ele sempre aproveitava o período, né? Desse período onde ele pudesse estar dialogando com os companheiros. E então Jesus faz essa pergunta. E o que ele queria saber? A opinião do povo, a opinião das massas, sabe? E também saber o que os próprios discípulos pensavam a seu respeito. Então, Jesus dirige a eles essa pergunta com a intenção, né, de saber a opinião pessoal de cada um daqueles companheiros, porque eles já tinham tido tempo suficiente para formar uma opinião íntima a respeito dessa identidade de Jesus. Então, era essa a intenção de Jesus. Então, por outro lado, nós vamos entender quando Jesus fala quem diz o povo ser o Filho do Homem, né? Quando nós vemos essa expressão Filho do Homem com H maiúsculo, que é como é colocado aqui para nós vamos estar entendendo que ele estava se referindo, é claro, a Deus, né? De maneira transcendental, mas também se referindo ao homem no sentido de todos nós, no sentido de humanidade, no sentido coletivo, né? E aqui, nessa conversa com Jesus, nós ficamos pensando, refletindo a respeito dessa pergunta de Jesus, né? Em direção àqueles discípulos. A gente sabe que Jesus aproveitava a paisagem do ambiente, aproveitava a circunstância, a situação, tudo ele aproveitava naquele momento para trazer alguma elucidação, alguma coisa que nos leva a pensar até hoje nos nossos dias. Então, Jesus, diante daquela circunstância do momento, que era uma cidade materialista, como nós falamos, adoradora do deus Baal, é uma cidade, um povo ligado às coisas materiais. Então, Jesus pergunta. E nós podemos entender que ele está perguntando aqui para nós também, nos nossos dias. Ou seja, nós poderíamos inverter essa pergunta e perguntar o seguinte, da seguinte forma: no mundo em que nós estamos, aqui, encarnado, ao encontro das coisas materiais que nos envolvem, imersos no corpo de carne, para nós hoje, quem é Jesus? Né? Quem é Jesus para nós? É uma pergunta que nos leva a pensar muito em relação a isso, né? Porque nós principalmente nós espíritas, costumamos dizer que Jesus é o governador da Terra, Jesus é o amigo de todas as horas, é o nosso guia e modelo. Mas quem é Jesus para nós? Será que nós conhecemos verdadeiramente
esse Jesus ao qual nós falamos, e como nós estamos pensando em termos de humanidade, é sobre isso que essa passagem nos convida a refletir. Refletir hoje a nossa realidade, né? Quando nós estamos envolvidos nas nossas questões, nas aflições que a vida nos convoca, aos sofrimentos, às perdas, tudo que nos faz sofrer, porque ainda sofremos devido ao apego que nós ainda temos às coisas materiais, ao apego que nós temos a esse mundo, e vale a gente lembrar que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós estamos nele, né? Estamos aqui de passagem. E, às vezes, nós ouvimos alguns comentários, por exemplo, o mundo está perdido, a humanidade está perdida, está tudo um caos, onde que isso tudo vai parar, não sabemos como que vai ficar as coisas, né? E aí, é claro que esses comentários sempre irão existir, mas a gente fica pensando, diante de tudo que a gente estuda, diante de tudo que a gente é convidado a refletir, nós ficamos pensando, será? Será que tudo está mesmo um caos? Será que tudo está perdido? E aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 6, onde Kardec faz a seguinte consideração. Ele diz que deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda. Nós estamos falando no sentido de Jesus estar dizendo, fazendo essa pergunta para a humanidade. Então, Kardec vem nos trazer esse comentário, né, de que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. E ele diz, com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, Kardec, então, nos leva a refletir. Se a população da Terra, né? O que é a população da Terra em face da população de todos esses mundos, de todos esses orbes do universo? Então, certamente, muito menos do que uma pequena aldeia, né? Em confronto com esse grande império que é esse universo do Pai. Então, ele diz, né, ele finaliza esse pensamento dizendo que a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante. Então, a resposta para a nossa pergunta, né? Desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza de todos aqueles que habitam. Então, nós vemos aí que a humanidade ao qual Jesus também se refere nessa passagem não é somente nós que estamos aqui encarnados, mas envolve toda a criação divina, no sentido daqueles que já alcançaram a razão, né? No sentido do homem com H maiúsculo, né? Os encarnados, os desencarnados, em todas as moradas da casa do Pai, que a gente sabe, conforme Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do Pai, e essas moradas são inúmeras, imensas, infinitas, não? Então, a situação moral e material da humanidade terrena nada tem a nos espantar, desde que nós sabemos, desde que nós aprendamos, né? Compreendamos que a Terra está também em progresso, né? Na caminhada evolutiva, e todos que habitam nela. E para nos dar um norte, uma direção, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos uma questão que todos nós conhecemos, que é a questão 625, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é bem pequenininha, mas muito assertiva, né? Direta: Jesus.
Então, este é o significado, né? Quando nós afirmamos, por exemplo, que Jesus está no leme, que Jesus está no comando desta embarcação, porque Jesus é o guia, é o modelo de cada um de nós, de cada individualidade. E como somos todos, né, uma individualidade, cada um de nós vai compreender Jesus de uma maneira. Cada um de nós está num patamar evolutivo. Cada um de nós tem um olhar sobre Jesus, a respeito de Jesus, de acordo com as experiências que já viveu, de acordo com os valores que já adquiriu. Mas o importante de tudo isso é que esses valores hoje nos façam, nos levem a viver as nossas experiências, seja de amor, seja de dor, fazendo com que nós possamos utilizar dessa bagagem que foi construída ao longo das nossas experiências, ao longo dessas oportunidades infinitas que temos através da reencarnação, para obtermos esse conhecimento, para conquistarmos esse conhecimento, esse aprendizado, esse crescimento que nos levará um pouquinho mais acima na escala evolutiva da nossa caminhada. Então, meus amigos, Jesus, que podemos dizer de Jesus, né? É o guia, o modelo que nós precisamos adotar na nossa intimidade. É o guia e modelo que cada individualidade deve e precisa adotar. E, sendo assim, nós vamos também trazer uma colaboração do nosso querido Emmanuel, né? Que ele vai nos dizer, lá no livro Consolador, né? Ele vai nos dizer que todas as ideias religiosas que as criaturas trazem consigo ao longo da caminhada destinam a aceitar Jesus, a preparar o homem para aceitar Jesus com a sua mensagem de amor, com a sua eterna mensagem, que vem trazer o convite à nossa reforma espiritual, ao nosso aprimoramento espiritual. Então, nós vamos ter aí uma diversidade de religiões, uma diversidade de religiosos, de práticas religiosas, nos mostrando justamente isso, que cada um de nós compreende Jesus de uma maneira, de acordo com a sua crença, de acordo com os seus valores. E o mais importante é que nós compreendamos e aceitamos esse Jesus como sendo o nosso modelo, o nosso guia que vem clarear os nossos caminhos, vem acender uma luz no nosso íntimo para que nós possamos nos libertar de todos aqueles obstáculos, de todos os empecilhos que nos dificultaram a caminhada até hoje. Então, isso é um processo de construção ao longo das nossas inúmeras existências. E esse processo vai continuar até que nós aprendamos, né, a caminhar de maneira correta e estejamos cônscios dos nossos objetivos. E até lá nós vamos, então, nos moldando através daquele que já alcançou patamares evolutivos, né? E que sabemos nós que todos estamos fadados a esse plano de Deus para nós. E é assim que nós precisamos entender Jesus. Então, Mateus ele vai continuar essa passagem, né? Nos dizendo que os discípulos responderam em relação a essa pergunta de Jesus. Então, diz Mateus, uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então, o que os discípulos estão nos dizendo aqui, né? Que muitos daqueles hebreus, muitas daquelas pessoas ali ao tempo de Jesus, consideravam Jesus como sendo um profeta, uns pensavam que ele fosse a reencarnação de João Batista, embora isso nós sabemos que era
impossível, né? Porque João Batista era contemporâneo de Jesus, ele estava encarnado ao mesmo tempo de Jesus, um pouquinho mais velho que Jesus, mas no seu tempo. Também pensavam ser Elias, mas, como diz o próprio Evangelho, Elias é o mesmo Espírito, né? É o Espírito que encarnou no corpo de João Batista, nessa existência de João Batista. É aquele Espírito, é o mesmo Espírito. E também pensavam ser Jeremias ou outro profeta. Então, essa era a diversidade das ideias em torno de Jesus naquela época. Mas Jesus insiste, dizendo, mas vós, cada um de vocês, que dizeis a meu respeito? Que dizeis que sou? E, nesse instante, Simão responde de uma maneira muito impetuosa, digamos assim, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus imediatamente saúda Simão, dizendo, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, né? Bar-Jonas significa filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, Jesus exulta com a resposta de Pedro, afirmando que essa revelação não foi dada a Pedro por uma simples... porque ele já sabia ou porque ele achou assim, mas por uma intuição, né? E não por uma dedução ali propriamente dele, do apóstolo. Então, era uma intuição ao Espírito, uma intuição a Pedro como Espírito imortal. E nós podemos conferir essa questão dessa intuição. O que Kardec nos diz a respeito disso, né? Lá no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar uma definição do médio intuitivo, que está lá no capítulo 15, no item 180, né? Onde Kardec traz para nós uma explicação a respeito do médium intuitivo. Ele diz que o médium intuitivo é aquele que age como se fosse um intérprete para transmitir um pensamento, para transmitir esse pensamento, ele precisa compreender esse pensamento, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. No entanto, diz Kardec, esse pensamento não é seu. Esse pensamento atravessa o cérebro desse médium, né, como se fosse o seu próprio pensamento, mas ele é um veículo. Então, esse é o papel do médium intuitivo. Então, nesse momento, Simão Pedro foi um médium intuitivo que veio trazer essa resposta a Jesus, né, sobre a sua identidade. E Jesus continua feliz com a resposta que ele deu, dizendo, pois também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que Pedro significa pedra, né? Fortaleza, edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não prevalecerão contra ela. Então, essa citação atribuída a Jesus nesse versículo, ela tem assim sido motivo de muitas controvérsias, porque, na verdade, quando Jesus afirma que Pedro, né, construirá, edificará a minha igreja sobre esta pedra, quer dizer, sobre esta revelação que Pedro acaba de fazer ali, sobre esse conceito maior que ele traz, ele vai edificar a sua igreja. Através dessa revelação, Pedro vai trazer, né, o desenvolvimento de tudo aquilo que o Mestre nos trouxe. Então, isso tem sido motivo de algumas controvérsias, né, no sentido de nós atribuirmos que Jesus instituiu uma igreja, instituiu uma religião,
Mas não, Jesus quer nos dizer aqui, se refere aqui, que ele veio nos trazer a boa nova, né? Essa foi a revelação que Jesus veio nos trazer. Ele não veio instituir uma nova religião, porque a religião de Jesus é a religião do amor, é a lei de amor que ele veio nos trazer, que está lá inscrita, digamos assim, em toda a boa nova, em todo o evangelho que Jesus veio dar continuidade, desde quando esse evangelho começa rudimentarmente chegar através de Abraão, nos trazendo a revelação do Deus único, e, consequentemente, através de Moisés, nos trazendo a revelação dos 10 mandamentos, ou seja, o primeiro momento que nós tivemos contato com a lei de amor, contato com essa lei divina. Então, nós vamos compreendendo aí que religião é essa que Jesus veio nos trazer, que nasceu dessas revelações, né? Caibar Schutel fala aqui, a religião de Jesus nasceu da revelação, criou-se na revelação, vive e viverá animada pelos influxos vivificantes dessa revelação, da boa nova de Jesus. E uma outra palavra que nos leva também a estar refletindo é quando ele fala sobre a igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus se reporta à igreja, nós não podemos entender que essa igreja seja daquela forma, daquela época, entendida como nós entendemos hoje. Porque a igreja que Jesus se referia eram agrupamentos, né, de pessoas, de todos aqueles que eram fiéis a Jesus, aquelas pessoas que já tinham tido contato com essa revelação e se reuniam para relembrar, para fixar, para comentar aqueles ensinamentos que eles já tinham absorvido. A gente sabe que na época de Jesus, na época dos primeiros cristãos, essas pessoas adeptas convertidas à mensagem de Jesus, interessadas a conhecer um pouco mais a mensagem de Jesus, não se utilizavam de templos. E também eles não se dispunham de meios, né, para construir templos, porque eram pessoas muito pobres, pessoas do povo, onde nós sabemos que, naquele tempo, eram os poderosos e os muito pobres, né? Os invisíveis. E eram esses invisíveis, essas pessoas que não eram percebidas no meio social, que seguiam a Jesus. Os pobres, os estropiados, os aleijados, os coxos, os obsediados, eram esses que buscavam essa revelação de Jesus para continuarem a sua caminhada. E foram para esses que Jesus trouxe a sua mensagem, quando ele se reporta: bem-aventurados aflitos, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, a revelação de Jesus veio nesse sentido. E a palavra de Jesus era revelada aonde? Onde que Jesus fazia as suas preleções, onde que Jesus fazia as suas reuniões? Eram nas sinagogas judaicas, nos campos, nas montanhas, à beira-mar, onde também muito comum Jesus se reunir na casa daqueles que o recebiam, como Pedro, lá em Cafarnaum, como Simão, em Betânia, Simão o leproso em Betânia, na casa de Levi, que é o que nós conhecemos como Mateus, na casa de Zaqueu, em Jerusalém também, e de outros afortunados, né, que davam hospedagem a Jesus por amizade, por consideração, por grande admiração. E após a crucificação de Jesus, também esses cristãos não se reuniam em igrejas. Tanto os discípulos como os cristãos se reuniam em pequenos grupos formados, né? Grupos de oração que se formavam na casa dos próprios companheiros, amigos, né? Aquelas pequenas comunidades que se formavam, mas tudo de forma muito simples, sem pompas, sentados em torno
de uma mesa de refeições, onde ali conversavam sobre o Evangelho de Jesus, relembravam os momentos que tiveram com Jesus, e era assim que era entendido a igreja, né? Paulo escreveu várias cartas às igrejas, que eram essas pequenas comunidades, não eram templos como nós entendemos hoje. Então, esse termo igreja, ele deve ser entendido como algo simbólico, representando aí um grupo, uma parcela da humanidade, uma parcela de fiéis que já compreende a mensagem de Jesus, já entendeu essa revelação que ele vem nos trazer e começa e deseja e se esforça por praticar esses ensinamentos como sendo um roteiro de vida. E certamente tem um objetivo especial para todos nós, que é o objetivo do nosso progresso espiritual, mas não numa instituição religiosa como nós hoje conhecemos, né, as igrejas do mundo. Então, Jesus prossegue a sua conversa com os discípulos, dizendo a Pedro ainda que dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E ele completa: o que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e o que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Então ele ordena a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. O que nós podemos entender nesse versículo, né? O ato de Jesus conceder a chave do reino dos céus a Pedro também tem um caráter simbólico. Significa para nós uma espécie de reconhecimento aí que Jesus está tendo em relação a Pedro, porque Jesus observava, né? Observava o comportamento de todos nós. Então, em relação a Pedro, ele observava, por exemplo, a liderança que Pedro exercia ali sobre os apóstolos, que seriam aqueles que mais tarde dariam continuidade à obra de Jesus, né? Disseminando as mensagens do Evangelho. Era para isso que eles estavam sendo preparados. Então, a chave do reino dos céus é, na verdade, o Evangelho de Jesus, essa revelação, né? Partindo desse conhecimento, dessa revelação da boa nova que Jesus veio trazer, abre as portas para a ascensão espiritual de todos nós, de todos aqueles que têm em Jesus o seu guia e modelo, em Jesus um roteiro para as suas vidas. Então, esse entendimento, ele completa, ele fica de forma entendível para nós, né? Quando Jesus afirma, né, que tudo que ligares sobre a terra será ligado nos céus. E o que desligares sobre a terra será desligado do céu. E quanto a essa fala, Emmanuel tem uma colocação muito especial na questão 297 do Consolador, que ele diz: importa, porém, nós lembrarmos nesse particular, nessa fala de Jesus, né? Nessa ligação entre o céu e a terra, porque a gente sabe que o mundo espiritual e o mundo físico estão interligados, né? Nós estamos interagindo a todo momento com aqueles que nós pensávamos em outrora que estavam mortos, né? Jesus vem nos lembrando que tudo está interligado. E Emmanuel vem lembrar para nós que importa, porém, nesse particular, a promessa de Jesus, de que estaria entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. E aí nós nos lembramos daquele versículo que Jesus vem nos dizendo, né? Onde estiver um ou dois reunidos, 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Aí eu estarei. Então, nessas circunstâncias, diz Emmanuel, que os discípulos leais, que somos
todos aqueles que estamos nesse aprendizado, devemos nos manter em plano superior a esse convencionalismo terrestre que nós sabemos, né, que das próprias religiões, dos ensinamentos dos homens, agindo de acordo com a nossa consciência, com a nossa melhor compreensão trazendo toda a responsabilidade em torno desses ensinamentos, para que realmente possamos ser dignos, né, nesse desenvolvimento dessa revelação, colocando aí a atuação nossa no bem, no amor, né, em nome dos ensinamentos de Jesus. E, em outras palavras, nós podemos também pensar que, conforme nos ensina a doutrina espírita, as nossas obras determinam o estágio evolutivo em que nos encontramos, né? E nos colocam essas obras em sintonia com a faixa vibratória correspondente a esse padrão, né, vibratório que nós emitimos, que nós recebemos e emitimos a todo tempo. Lembrando sempre, né, que a justiça divina oferece a cada um de nós segundo as nossas próprias obras. E também podemos perceber que Jesus nos traz nesse trecho, né, para nós, uma outra revelação muito importante, no sentido de que quando nós nos esforçamos para aplicar esses ensinos, aplicar tudo aquilo que nós já conseguimos entender, né, na nossa vida, através dos nossos exemplos, através das nossas ações, nós vamos utilizando, né? Nós estamos amealhando bons frutos para a nossa jornada. Porque quando nós colocamos os nossos ensinamentos, tudo aquilo que a gente aprendeu do fundo do nosso coração, na nossa vida, trazendo para o nosso lar, trazendo para os nossos ambientes, para os nossos grupos, da forma correta, como a doutrina nos ensina, a doutrina espírita, como o Evangelho de Jesus nos ensina, nós vamos estar fazendo com que esses frutos amealhados eles sejam saborosos, eles sejam úteis, principalmente àqueles que nos observam, àqueles que nos têm como exemplo, porque nós sabemos que todos nós temos alguém que se espelha em nós, né? Que tem em nós um exemplo para as nossas vidas, que tem em nós algo que possa estar configurando os seus atos, as suas intenções. Nós temos essa responsabilidade e nós devemos lembrar que muito será pedido a quem muito foi dado. Então, não basta nós sabermos o conteúdo do Evangelho, termos conhecimento, né, profundo das mensagens que Jesus nos deixou. É preciso que nós utilizemos essas mensagens. É preciso utilizar todo esse conhecimento na nossa caminhada, no dia a dia. É claro que é muito difícil, mas é necessário, é importante, é preciso. Jesus afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele acrescenta nessa afirmativa que ninguém vai ao Pai senão por mim, querendo dizer que ninguém chega até a Deus, né, no sentido de estarmos nos tornando espíritos melhores, estarmos adquirindo uma pureza de coração, se não for através do Evangelho, vivido, sentido, apreendido em nossas vidas. Então, meus amigos, esse deveria ser o papel das religiões. Esse deve ser o papel das religiões, né? Apresentar ao homem um meio eficaz dele vivenciar melhor a sua existência.
E aí nós voltamos lá no Evangelho, né? Onde Kardec, lá no capítulo 3, no capítulo 8, desculpe, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala bem-aventurados os puros de coração, nós encontramos o seguinte. Ele diz assim: a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. E ele completa: mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. É claro, nós estamos nessa construção. Toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Então, esse é o objetivo da revelação que Jesus veio trazer. Por isso, Caibar Schutel diz que a religião, né, está para a imortalidade como o corpo está para a alma, porque não existe religião sem esse conhecimento da revelação que Jesus veio nos trazer, seja da forma que for apreendida, seja da forma que for expressada esse conhecimento, mas ela tem que trazer no seu cerne essa certeza da imortalidade. Então, a religião ela tem esse objetivo, oferecer ao homem condições dele se tornar melhor, através do bem, através do amor, sem práticas exteriores. Por isso que Jesus veio nos trazer a verdadeira ideia de Deus, como sendo o Pai, né, o misericordioso, sem barganha, sem práticas exteriores. Então, a religião, que nós sabemos que quer dizer religar, nos religarmos a Deus, tem esse objetivo. E continua Kardec, no final desse item 6, né? Aliás, desse item 10 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que, portanto, não basta ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Então, a pureza do coração nós vamos adquirindo à medida que nós vamos entendendo a revelação que Jesus veio nos trazer, né? Por isso que Caibar diz para nós que a religião é a grande reveladora da imortalidade. E nós sabemos que a religião que Jesus veio nos trazer, né, se é que nós podemos falar a religião de Jesus, porque ele não classificou nenhuma religião como sendo sua, mas o que ele veio trazer, com base no amor, com base no bem, tem o seu fundamento na imortalidade. Jesus falou o tempo todo da sua caminhada aqui conosco sobre a vida futura, sobre a imortalidade, né? Então, basta que nós lembremos aquele encontro lá que ele teve com Nicodemos. Quando Nicodemos vai procurar Jesus à noite, às escondidas, para que ninguém ouvisse, porque ele era um homem importante, e ele não queria ser visto pelos poderosos ali, né? Aqueles homens que certamente não iam entender a sua busca, a sua intenção, os seus questionamentos. Então, ele vai procurar Jesus na calada da noite para saber dele sobre a questão do espírito imortal, como o espírito poderia retornar ao ventre da sua mãe, sendo já velho, sendo crescido. E Jesus diz para ele: és doutor em Israel e não sabes disso? Né? No sentido de que ele conhece tanto, mas não sabe o que é mais essencial. E Jesus diz para ele: é preciso nascer da água e do Espírito. Então, é através da reencarnação que nós retornamos aos nossos cenários, que são aqueles cenários onde nós precisamos de retornar, de refazer,
de estarmos com aqueles com quem nós temos as nossas necessidades de estarmos nos reeducando, nos reencontrando, nos perdoando. Então, quando nós descobrimos, através de todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, dessas revelações que estamos diariamente em contato, nós recebemos a responsabilidade de estarmos vivendo diferente. Nós descobrimos que nós precisamos viver diferentes. Nós temos uma grande responsabilidade com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos atos, porque sabemos que somos imortais. A doutrina espírita vem ensinar para nós que nós somos os artífices do nosso futuro. E nós nos lembramos também de uma colocação muito amorosa que o irmão Jacó vem nos dizer no livro Voltei, que nós sempre gostamos de reportarmos a ela, que ele diz assim: se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria enquanto vive na Terra. Então, esse conhecimento que o Espiritismo vem nos oferecer através de todos esses conceitos básicos, esses princípios básicos da vida imortal, e a imortalidade é um desses princípios, faz com que nós possamos nos preparar melhor e aproveitar a nossa experiência enquanto aqui encarnados, tirando proveito de tudo o que ela pode nos oferecer. Saber sobre essas verdades, meus amigos, nos ajuda muito a vencer os nossos desafios, os desafios que a própria matéria nos impõe durante a nossa existência. Nos ajuda a nos educar, a trabalhar melhor o nosso desapego às coisas materiais, a praticar mais o amor através da caridade, da atenção com os nossos companheiros de caminhada, a praticar o amor, a nos esforçarmos para aprender a perdoar enquanto estamos a caminho, porque passamos a entender que essas são as verdadeiras conquistas. Então, meus amigos, a pergunta que fica hoje para nós, diante de tudo isso que nós conversamos, é: quem é Jesus para nós? Qual o papel dele na nossa vida? O que ele significa para mim, para você, para todos nós, assim, num sentido muito íntimo, muito particular. E eu convido a todos nós a refletirmos sobre essas questões. Que Jesus nos abençoe nos nossos propósitos e objetivos e que possamos caminhar sempre com Ele, em direção a Ele. Muito obrigada. Muito bem, Thelma, muito bem. Excelentes reflexões, que a gente precisa mesmo saber, né? O que Jesus representa para a gente, até para que a gente possa segui-lo de forma certeira, né? E multiplicar aquilo que ele orientou para cada um de nós. Muito, muito Isso importante. mesmo. Né? Bom, Thelma, querida, então o desafio foi superado, né? Mesmo tendo sido assim, meio que em cima da hora, que eu vou confessar aqui, meus amigos, é que seria uma outra pessoa, teve problema na participação e aí a gente teve que chamar a querida Selma, porque a gente sabe também que ela não foge à luta. Não fujo, não. Ela pôde estar conosco aqui, né? E então a gente agradece mais uma vez, tá, querida? Obrigada a você pela oportunidade do estudo. Opa, e antes de chamar a Ana Lúcia para fazer o encerramento, a gente já pode botar a Ana Lúcia aqui também.
a gente vai fazer a divulgação das nossas atividades aí do final de semana, né? Esse final de semana está meio recheado, porque além das nossas atividades comuns, né, que acontecem todos os finais de semana, tem também alguns eventos extras. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês e convidar vocês para dar sequência ao 7º Congresso Espírita do Distrito Federal, que começou ontem, né? Nós estamos retransmitindo e vamos continuar hoje, às 4 da tarde, tem sequência. É um congresso que está falando do Chico, né? Então, poxa, que legal. Vale a pena a gente se envolver aí com o pensamento do Chico, com tudo que ele trouxe para a gente, né? Então, hoje às 4 da tarde e também à noite, né? A gente tem o prosseguimento desse congresso. Às 6 horas da tarde, vocês vão ter a nossa querida Glorita, não é, Thelma? Glorita, hoje, fazendo o estudo. E quem quiser ver a Thelma de novo, a Thelma está lá também, né? Nós vamos coordenar. Glorita vai falar do tema glorifiquemos. Olha, então vai falar dela, né? Da Glória. Olha só. É verdade. E aí, à noite, a gente tem o nosso Filosofia de Emmanuel, né? Comigo, com o Vitor Hugo, com o Gustavo. Depois, a gente ainda tem, para não dizer que vai fechar o dia com Filosofia de Emmanuel, não, porque eu não sei se vocês estão sabendo. Se tem carnaval fora de época, tem Comerge fora de época também. É verdade. Então, às 8 da noite, então, depois que o pessoal terminar o Filosofia de Emmanuel, emenda na Comerge fora de época, tá? Então, é uma outra opção para logo mais. Amanhã, a gente tem a sequência do Congresso Espírita do Distrito Federal, começando desde as 9 da manhã. Temos também, para quem gosta do Esperanto, né, esse idioma internacional, o programa Frata Espero, que a gente retransmite todo quarto domingo, também às 9 horas da manhã, pelo nosso canal. Às 3 da tarde, a gente vai ter aqui o programa Força do Espiritismo. E sabe quem vai ser amanhã? Vai ser o nosso querido amigo Alexandre Pereira, do CERJ, falando sobre o livro A Semente da Esperança, né? Para quem não conhece o livro, para quem não conhece toda essa história, e será uma trilogia, está no primeiro livro, a gente convida amanhã vocês às 3 da tarde na Força do Espiritismo. E depois tem a sequência normal nossa, de estudos, né? Tem o estudo das obras de Joana de Ângeles, o livro Jesus e a Atualidade, às 4h30 da tarde. Né? De vez em quando a Thelma está lá. Amanhã é você, Thelma, não, né? Amanhã não, amanhã eu vou transmitir só, e quem vai fazer o estudo é a Sueli Gimene. Isso aí. Então todos Jesus e o amor. Que maravilha! Estamos precisando disso, né? Estamos precisando disso. Às 5h30 da tarde de amanhã, a gente tem a Mocidade Centelha, falando sobre os filósofos espíritas. As meninas estão mandando bem nesse tema aí da filosofia espírita, então todos estão convidados. E depois tem, de novo, o quê? Nós temos o nosso Fala Boa, o nosso falaboa.net, que amanhã, sabe quem é, gente? A Joselma Coelho, lá de Belo Horizonte. Então vocês não podem perder, tá? Amanhã às 7 da noite com o nosso Quincas Veloso, com o Wellington Melo, nós temos o falaboa.net recebendo a Joselma Coelho. Aí depois vai ter também Comerge, mas só que vai ter o nosso grupo de estudos sobre a família. E vocês não podem perder, às 8 da noite também. E fechamos todo o nosso final de semana com a nossa vibração às 10 da noite. A gente fecha o domingo com um clima muito agradável, com isso que o Lúcio Flávio costuma chamar muito bem do nosso culto do lar na internet, né? Alguns falavam antigamente, é o culto no ar. Então, é o culto que a gente faz no ar. Então, todos estão convidados para essa super programação de final de semana. Tá beleza?
Vamos então passar agora para a nossa Ana Lúcia Santa Guida, para ela poder fazer o nosso encerramento, ser nossa porta-voz no agradecimento nessa prece final. Ana Lúcia, a palavra é sua. Nós só temos que agradecer pelas excelentes reflexões trazidas pela Thelma nessa manhã, que foi uma manhã muito agradável a todos nós, né? Então, vamos à nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nesse agradecimento, a Caibá, por mais uma grande oportunidade nesta manhã. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, permaneçam junto a todos nós durante essa semana, trazendo para nós a paz, a harmonia, o fortalecimento espiritual, para que serenamente possamos, Senhor, nos nossos estudos, nos nossos projetos, sermos amparados pela Tua bondade, e que a Tua paz visite os lares sofridos por mães que perderam seus filhos, e que essa paz possa percorrer a toda a humanidade. E assim, agradecidos pela Tua bondade e pelo Teu imenso amor, pedimos permissão para encerrar mais um estudo na manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Caibá Chuta. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser. Olá, tudo bem? Eu estou aqui na nova sede do Espiritismo.net para dar os parabéns a essa instituição pioneira em divulgar a doutrina espírita pela internet. Pioneira no Brasil e no mundo. Peço a Deus, a Jesus, a Caibá Chuta, que continue derramando bênçãos de progresso para essa instituição tão séria, tão objetiva, dedicada ao bem de toda a humanidade. Parabéns, Espiritismo.net. Graças a Deus.